Caio, eu adoro falar sobre sexo. Será que eu seria um bom terapeuta sexual? Ou então, Caio, eu sou muito tímido, mas eu gosto do tema. Ser terapeuta sexual é pra mim? Hoje eu vou te responder nesse vídeo. O que você precisa para ser um bom terapeuta sexual? Oiê, sou Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também. E com esse vídeo eu quero te ajudar a descobrir se você seria um bom terapeuta sexual. Se você acha que para ser terapeuta sexual você tem que ficar falando de sexo abertamente, tá enganado. Tem gente que é super discreta e que vai ser um excelente terapeuta sexual. Se você acha que só alguém que tenha formação em psicologia pode ser terapeuta sexual, tá enganado de novo. Tem muitas ferramentas que um psicólogo não tem e que um terapeuta sexual tem. No final do dia, ser um terapeuta sexual tem muito mais a ver com a sua capacidade de escuta e de produzir um raciocínio clínico em relação à psicossexualidade do que necessariamente gostar de falar de sexo, ser tímido, ter uma formação específica em psicologia. Mas eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse tema nesse vídeo e aí você faz a conta. Quem sabe você não descobre até uma profissão nova hoje. A primeira coisa que você tem que saber é que um terapeuta sexual, ele não é especialista em técnicas de como fazer isso ou fazer aquilo. Não é isso. Você não vai ensinar o outro como bater uma punheta, ou como falar de sexo, ou como gozar no sexo. Não é essa a função do terapeuta sexual. Aliás, se você entrar na internet, tem muito mais meninas do job falando sobre isso do que terapeutas. Porque o terapeuta sexual, ele vai entender as questões que estão por trás do desejo. Por que uma pessoa broxa? Por que uma pessoa é casada, ela ama o seu marido e ainda assim sente desejo por outro? Ou então, não consegue ter lubrificação, ou não consegue gozar com a pessoa que ela ama. Por que uma pessoa está morrendo de vontade de transar com alguém e não consegue ter uma ereção? Por que aquela pessoa tem muita libido, bate 3 punhetas por dia, mas não vai para o encontro real? Percebe que tem muito mais a ver com algo mais profundo e mais emocional do que técnicas e dicas sexuais puramente? Então, o primeiro sinal para saber se você seria um bom sexólogo é saber se você consegue ouvir com uma escuta isenta, sem julgar, sem moralizar, sem pensar certo e errado logo de cara. Por quê? Imagina que uma pessoa chega no seu consultório, uma mulher, ela é uma mulher evangélica, ela tem um marido há 20 anos e ela de repente te conta: eu tô sentindo atração por uma pessoa no meu trabalho. Você entende o grau de vergonha que essa mulher está sentindo? Sendo uma mulher evangélica que tem os seus desejos ali num lugar muito especial, que ela até se guardou para o marido, talvez tenha casado virgem. Ela poder confessar isso para alguém é muito difícil. E você tem que estar num lugar acolhedor e tem que ter condição de ouvir essa mulher sem pensar que ela é uma pessoa suja ou que como assim ela quer trair. Então o primeiro sinal de que você seria um bom sexólogo é se você consegue ouvir sem julgar. O segundo sinal super importante é se você se interessa por aquilo que está para além do desejo. O fetiche, o sexo, o modo como uma pessoa goza ou não, é só o prazer. Mas por trás disso tem algo ali. Por que essa pessoa gosta de chupar o pé, enquanto aquela precisa levar uns tapas? Por que essa pessoa precisa da luz apagada, quando aquela só gosta de transar de luz acesa? Por que essa pessoa parece ter o dedo podre e só se envolve em relações que fazem mal para ela? Querer saber esses porquês, querer se interessar por aquilo que está por trás do comportamento é o que pode te fazer um bom sexólogo. Um outro sinal que pode te dizer que você seria um bom sexólogo é se você consegue ajudar uma pessoa a te contar coisas que talvez ela não contaria para ninguém. Sabe você ser aquela pessoa que você está numa roda de amigos ou num bar, em algum lugar, e de repente sente um desconhecido do seu lado e quando você vê, aquela pessoa está contando a vida inteira dela, mas não fazendo fofoca, te contando da vida do outro. De repente você senta no trabalho, numa mesa de trabalho, e aquela mulher do RH que você nunca falou, tá contando pra você algo da relação dela com o marido. Ou então aquele teu amigo gay te conta que fez uma coisa que ele nunca imaginou fazer. E vocês nem tinham tanta intimidade assim. Se você é uma pessoa que gera no outro uma sensação de que ele pode contar pra você coisas que não se contam pra maioria das pessoas, pode ser que você já tenha aquela personalidade que o sexólogo precisa ter para ajudar o outro a contar aquilo que ele não contaria para ninguém. Essa é uma das tarefas da gente sexólogo. Muitos pacientes chegam no consultório precisando contar coisas que eles não conseguem contar, que eles têm vergonha de contar, e é a nossa função ajudar eles a passar dessa vergonha, encontrar um lugar seguro onde eles possam falar daquilo abertamente. Outro sinal importante: você gosta de estudar e estudar continuamente? A sexualidade é um campo que está sempre em progresso. De repente aparece um termo novo, de repente um fetiche que não era moda vira moda. De repente você tá lá no seu consultório, chega uma mulher que você já atende há 3 anos e diz pra você: meu marido pediu pra mijar em mim. E aí, o que você vai fazer com aquilo? Para você ser um bom sexólogo, você precisa querer estudar
a psicossexualidade, entender a sexualidade humana e saber que sempre coisas novas podem aparecer e você precisa estar estudando para saber como atender aquela questão sem achismo, com ciência e com conhecimento técnico. Aliás, falando em ciência e em conhecimento técnico, se você está aí sentindo que sexualidade é um tema que te interessa e talvez você tenha as coisas que precisa para ser um bom sexólogo, eu quero te fazer um convite. Hoje no Brasil, você não precisa ser psicólogo para se tornar sexólogo. Você precisa fazer uma certificação. E eu, junto com uma equipe de professores foda, criei uma certificação para ajudar você a se tornar sexólogo. Se você é psicólogo e já trabalha na área, essa certificação vai te permitir ter um aprofundamento daquilo que você talvez nem tenha visto na faculdade ou que viu de forma rasa. E se você é alguém que não é psicólogo, mas tem interesse no tema e tem todas essas características que eu falei aqui nesse vídeo, você também pode fazer essa certificação e pode começar a atender pessoas e ajudar essas pessoas a se tornarem mais saudáveis na sua sexualidade. Você pode se tornar um terapeuta sexual. Essa formação exige isso que eu falei. Você precisa gostar de estudar, porque é uma formação longa, ela dura 1 ano e meio, ela é densa e ela é profunda. Então alguém que não gosta de estudar não vai conseguir acompanhar o que precisa para se tornar um sexólogo. Se você se interessou e quer conhecer mais sobre a formação, você pode escrever formação aqui nos comentários se estiver vendo esse vídeo no Instagram ou tem um link aqui embaixo se estiver vendo esse vídeo no YouTube. Ser um terapeuta sexual não é sobre ser moderno ou mente aberta. Aliás, você pode ser uma pessoa num bairro, num lugar, numa região onde as pessoas são super cabeça fechada. E é por isso que elas precisam de ajuda. Talvez você está numa igreja que ninguém fala disso e tem um monte de gente com sofrimento. Você, se formando em sexualidade, vai poder ajudar. Essa é uma profissão que exige que você tenha uma consciência, que você estude e que você consiga ouvir sem moralizar. Então, quem sabe ver esse vídeo foi um sinal para você começar tua transição para um espaço onde você ajuda outras pessoas a se tornarem mais saudáveis com a própria sexualidade. E se você viu esse vídeo, não quer fazer uma formação, mas quer um sexólogo para te ajudar com as suas questões, escreve eu quero aqui embaixo, se estiver vendo no Instagram, ou clica no link aqui embaixo, se estiver vendo no YouTube. Um beijo no seu coração.